ETF que paga dividendo atrelado ao dólar ou atrelado ao real? Qual é o melhor? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, já comenta em qual que você prefere, se é que tem preferência. ETFs que pagam dividendos atrelados ao dólar ou então atrelados ao real. Eu fiz esse vídeo aqui, acho que faz 1 ou 2 semanas, deixa eu recomendar lá no final, que eu listei todos os ETFs aqui da B3 que pagam dividendos, aproximadamente aqui com o dividend yield, taxa de administração, assim por diante, mas surgiu aqui o questionamento. Beleza, alguns têm exposição ao dólar, alguns são expostos apenas ao real. Qual deles faz mais sentido? Se é que você tem uma preferência ou se é que você tem que escolher apenas um deles. Então, o primeiro ponto é você entender se realmente dividendos faz sentido para a sua estratégia de vida. Vocês sabem aqui, não é a minha estratégia pessoal. Importantíssimo você cuidar com isso por conta ali daquela ineficiência tributária dos impostos dos ETFs. Tá? Mas para um público aí que acredita que esse é o caminho, então a gente pode dar uma olhadinha aqui em relação a esses ETFs, principalmente no sentido, poxa, eles são atrelados ao dólar ou eles são apenas atrelados ao real? Que diferença isso faz e se é que tem alguma coisa que é melhor do que a outra? Então, para a gente entrar no detalhe, se realmente vale mais a pena um lado do que o outro, qual que você tem que preferir, o primeiro ponto é saber claramente como aquele ETF está exposto ou não ao dólar, tá? Aqui eu separei na tabelinha, se quiser eu posso fazer mais alguns vídeos em relação a esses ETFs, mas eu já separei aqui quais estão expostos ao dólar, quais não estão. De qualquer forma, aqui com o Coin11, para você aprender e não errar, você pode digitar aqui o ticker e abrir aqui novamente o seu par lá do exterior, que nesse caso é o BTCI, por exemplo, tá? Você pode fazer isso com qualquer ETF. Estou listando aqui de forma bem rápida e direta. Aí você vê que não está igual, né? Mas a grande sacada para você comparar é fazer justamente aqui a transformação ao dólar. Então, se você fizer BTCI vezes do SDBRL, você vai ter aqui praticamente o desempenho do Coin11, ou então fazer aqui BTC-BRL para pegar aqui o ativo original, vamos dizer assim, na mesma moeda, tá? Isso aqui é importante para você realmente comparar e entender se o ETF está exposto ou não ao dólar e se ele tem um par do exterior ou não, tá? É claro, fica aqui o conhecimento para os próximos, não sei quais eles vão lançar na seguida, é sempre bom saber, né? Essa semana teve um inscrito que comentou aqui no canal, pô, Anthony, tem o Léo lá do Geração de Dividendos, tá fazendo uma série de vídeos de ETFs, fez algumas comparações que nem você faz, indexou ativos e tal, mas acho que ele fez errado e tal, fui lá ver, putz, ele realmente tinha errado na questão da indexação de alguns ativos por conta de não comparar o câmbio junto. Então isso faz toda a diferença na análise, principalmente se você vai fazer a comparação com os pares no exterior e entender a questão das rentabilidades. Tá, mas por que eu tô falando isso tudo? Porque se o ETF está exposto ao dólar ou não, isso muda muita coisa. Quando você vai construir uma carteira, você tem que sempre pensar em vários níveis de exposição que você está fazendo. Eu uso esses 4, tem gente que usa só um, mas no final das contas você tem que ter claramente essa noção aqui. Isso aqui é uma demonstração, é um exemplo, obviamente, quantos por cento da carteira vai estar exposto em renda fixa ou variável, mas exposto aqui também nas moedas nacional ou internacional, né? Claro que você consegue ver por tipo de renda ou então simplesmente por exposição de moeda. Se tem outras moedas diversas, você bota um diversos, enfim, assim por diante. E ter essa clareza vai impactar muito na escolha dos ativos e também na definição dos percentuais. De forma que se você desejar ter um peso maior em ativos expostos aqui ao EUA, eu deixei aqui, deveria ser o SD, né? Aí você entendeu o meu ponto. Então você vai naturalmente procurar mais desses ETFs. O que mais você pode fazer é deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. E a parte importante aqui é a seguinte: muita gente prefere apenas os ETFs que pagam dividendos relacionados ao dólar por conta de uma facilidade, não é garantia, de uma correção natural ao longo do tempo por conta da inflação, tá? Eu trouxe aqui 3 ativos não, né? Eu trouxe o IBOV, eu trouxe o dólar e eu trouxe aqui a inflação brasileira, tá? BRCPI. Essa aqui é a inflação brasileira. Então, qual que é o ponto aqui? Primeira coisa, o dólar, ele tem uma tendência aqui, pelo menos dos últimos anos, de se valorizar. Não quer dizer que ele vai se valorizar para sempre, aí você tem que ter a sua opinião pessoal, a sua tese pessoal. Se você acha que o dólar vai cair, aí você vai querer evitar ativos relacionados ao dólar, mas o dólar tende a tem uma tendência de subir e a inflação também, né? Se você acredita que a inflação vai cair, bom, enfim, boa sorte. Mas a grande questão é que alguns ativos brasileiros sem exposição ao dólar nem sempre conseguem vencer a inflação de forma tão tranquila, tá? Por exemplo, se você deixar o IBOV dividido pelo BRCPI, que é o desconto da inflação, tá aqui embaixo agora, tá?
você vê como a rentabilidade dele acaba piorando, dele e de qualquer ativo, porque você está descontando ali uma inflação, vamos dizer assim. E não quer dizer que vai ser ruim, mas quer dizer que vão ter ciclos que em alguns momentos vai ser difícil bater a própria inflação. Já os ativos que têm o câmbio embutido, eles sempre têm, se você acredita que o dólar vai subir, naturalmente aquela correção de quando o dólar vai se valorizando, principalmente para quem investe para médio e longo prazo, né? Em janelas curtas, como por exemplo esse ano, a gente está tendo um dos piores meses, né, semestres, vamos dizer assim, em relação ao dólar, né? O dólar está caindo, também veio de 6,30, agora deu uma subidinha, ninguém sabe o que vai acontecer. Isso traz os ativos que são, de certa forma, dolarizados ali, que tem essa influência do câmbio para baixo. Mas, se o dólar for para 7, 8, 10 reais, naturalmente esses ETFs vão se valorizando também. Outro ponto importante aqui em relação a isso é que, obviamente, no final do vídeo, eu vou falar que diversificar é importante. Você já é inscrito do canal sabe que não tem como eu não falar isso, né? Eu acredito demais nisso. E por que isso é tão relevante? Primeiro, porque ninguém sabe qual ativo vai subir mais, nem se a moeda do dólar ou a do real vai realmente se valorizar muito mais do que a outra, e também por conta da jornada do investimento ao longo do tempo. Qual que é a grande importância da diversificação, além da proteção? Redução da volatilidade. Então, por exemplo, estou pegando aqui de forma visual, aqui só para demonstrar um conceito, a questão da descorrelação entre o dólar e o nosso Ibovespa, vamos dizer assim. É óbvio que você não está comprando o Ibovespa porque não paga dividendos, eu sei disso, calma. Mas é uma questão aqui de descorrelação. Muitas vezes quando um ativo está subindo, o outro está caindo. Quando um está explodindo, o outro está despencando. Quando esse aqui cai, esse aqui sobe. Então a descorrelação dentro da carteira, mesmo que são só componentes, não é o ativo exatamente que você está comprando, ela é muito importante para reduzir a volatilidade e para você, de forma diversificada, conseguir aí estar estável pensando em médio e longo prazo. Senão você vai comprar tudo de uma única moeda, de uma única classe de ativos, achando que está diversificado. Talvez você esteja diversificado dentro de um pequeno segmento, não de forma tão ampla, e aí pode ficar exposto a grandes quedas e grandes desvalorizações, e talvez você não tenha estômago para aguentar e só vai descobrir lá naquela hora. Isso aí, os campeões disso aí são os investidores novatos, né? Os caras, às vezes, têm 1, 2 anos de mercado, são dedicados, estão se esforçando, falam, pô, é isso aí, eu vi um monte de vídeos, o Barça conseguiu, eu vou conseguir também. Aí chega no primeiro ano de uma queda grande, monstruosa, às vezes acontece, né? O cara descobre que ele não tinha tanto estômago assim e a carteira estava ultra concentrada apenas em Brasil. Mas se ela está ultra concentrada apenas em Estados Unidos ou apenas em outras classes muito específicas, vai acontecer a mesma coisa, tá? A crítica aqui não é com o Brasil nesse caso, é com a falta de diversificação e a falta de definição dos percentuais que podem levar a grandes quedas, sustos, aí a pessoa vende no pânico, fica traumatizada, desiste de investir, quando na realidade faltou planejamento, faltou consciência antes desse processo todo. Então, quem investe em ETFs e ativos de forma geral, né? Se você faz stock picking, de novo, boa sorte, mas relacionado ali a ativos atrelados ao dólar, atrelados ao exterior, você tem uma natural possível correção da cota se você acredita que o dólar vai subir, claro. Essa é uma das maiores discussões entre fundos imobiliários e ETFs que pagam dividendos atrelados ao dólar, né, que tem essa correção natural. De novo, não estou nem entrando no mérito da classe de ativos, né? Por exemplo, a gente tem aqui, ações EUA, esses aqui são de ações EUA. Esse aqui, ele paga os próprios proventos. Esses daqui fazem lá a venda coberta. Esse aqui é de REITs, mas se comporta parecido com ações, tem uma certa correlação ali. Esses aqui são alternativos, um é relacionado ao Bitcoin, esse aqui é relacionado ao, também faz venda coberta. Então são riscos totalmente diferentes, o provento vem de algum lugar diferente, um está ligado com as próprias ações, o outro está ligado à volatilidade dos ativos, que são os dividendos sintéticos, mas ainda assim esses caras aqui têm uma certa correção com o dólar, se é que o dólar vai subindo. Mas se o dólar cair, ele também vai corrigindo para baixo, enfim, é o comportamento dos ativos. E já nos fundos imobiliários, por exemplo, você tem também a distribuição frequente dos proventos, aquela questão toda de 95%, se não me engano, é obrigatório distribuir, mas você não tem uma natural correção do dólar, porque são ativos brasileiros, e a crítica de muitas pessoas é, poxa, mas os fundos imobiliários, quando a gente tira aquela cota reajustada dos proventos, mesmo que são isentos de imposto de renda, ele não corrige pela inflação tão consistentemente quanto deveria, vamos dizer assim. Ah, mas os aluguéis, eles foram corrigidos porque o gestor, ele reajustou os aluguéis dos galpões, dos escritórios, dos CRIs.
Eu não alugo o CRI, mas você entendeu? Assim, na teoria, a gente quer que as coisas corrijam pela inflação, mas na prática o mercado às vezes não vai deixar, tá? Agora, em outras fases, os fundos imobiliários vão render mais do que os ETFs que pagam dividendos e são atrelados ao dólar. A questão são as janelas e você não consegue prever exatamente esse tipo de coisa. Então, de forma visual, só para exemplificar, óbvio que não é uma análise completa, eu trouxe aqui um único ativo numa janela bem específica, não para denegrir um ativo ou outro. Isso aqui o SPY 11, que é o SPY vezes o STBRL, que nem é o ativo mais eficiente aqui, na minha opinião, para você se expor ao S&P, tá? Mas só para mostrar como a valorização de alguns ativos do exterior, de novo, porque tá com o dólar embutido, faz ele subir bastante, bastante não, né? Faz subir mais do que se não tivesse com o dólar. Comparado, por exemplo, com alguns fundos imobiliários, não consigo puxar aqui ETFs brasileiros que pagam dividendos porque é muito recente, tá? Mas a grande sacada é olhar, por exemplo, o ativo original lá no exterior, ele rendeu um pouquinho mais só do que, por exemplo, o XPML nessa janela específica. Mas pelo componente do dólar estar junto, a versão BR aqui, ou seja, ou se você comprou diretamente lá fora, você teria, né, uma rentabilidade maior nessa janela muito específica. Por que isso é importante, muitas vezes, pensando em médio e longo prazo? Porque quando você tirar aqui o ajuste dos dividendos, daí a rentabilidade de todos esses ativos tende a cair. Por quê? Porque você não está reinvestindo os dividendos. Né? Aqui no gráfico é uma aproximação, tem a questão dos impostos. Ah, mas o fundo imobiliário não tem imposto. Pessoal, é só para demonstrar o conceito, tá? Então, naturalmente, você ainda tem a valorização da cota, porque o dólar está embutido, se é que você acredita nisso. E se você quiser fazer análises como essa e aprender no detalhe como analisar ETFs, investir através deles, tem o Capital Certo, nosso manual prático, super direto ao ponto, super acessível também, aqui na descrição ou no comentário fixado. 8 horinhas de treinamento para você aprender tudo isso aqui na prática, tá? Então vamos recapitular aqui os grandes pontos que a gente está falando. Primeiro, ETFs ou ativos atrelados ao dólar, eles têm, se você acredita nisso, uma possibilidade no médio e longo prazo de uma valorização extra, entre aspas, que pode te ajudar a corrigir ali o valor da cota pela inflação e, querendo ou não, os dividendos ali que vão estar sendo embutidos, de alguma forma, também acompanhando um pouco essa inflação brasileira, vamos dizer assim, né? Claro que se você acha que o dólar vai para zero, talvez você deva fugir de ativos, no geral, dolarizados. Por outro lado, esses ativos eles podem ter uma volatilidade maior. Eu não estou nem falando aqui por serem ações ou por serem relacionado aqui ao Bitcoin, a ouro. Isso, com certeza, eles podem ter volatilidade por conta dos ativos, mas já que eles têm o câmbio junto, você tem mais coisas para mexer no valor da cota. Então, muitas vezes, o câmbio vai gerar uma oscilação a mais que em ativos brasileiros não teria, e isso pode assustar algumas pessoas, dependendo aí do perfil de risco, objetivo e assim por diante. Eu, Anthony, acredito que o dólar tende a se valorizar mais do que o real no médio e longo prazo. Hoje a gente está com ele a 5,50, um dia vai voltar para 6, um dia vai voltar para 7, voltar para 7 não, perdão, ir para 7 e assim por diante. Mas pode ser que ele vá para 5, para 4,5, pode ser, né? A gente nunca sabe. Por isso eu acredito tanto na diversificação. Então, os ETFs, de novo, eu nem sou fã de ativos que pagam dividendos, né? Mas nosso trabalho é falar com todos, tem que encontrar soluções para cada perfil de risco e para cada objetivo. Esse é o meu trabalho, literalmente. Mas mesmo que você busque crescimento como eu, a grande ideia é ter ativos diversificados. Por quê? Porque a gente não tem certeza se os relacionados ao EUA aqui, o SD, né? O SD teria sido mais certo. Eles vão realmente ter esse componente do dólar embutido, né, com o câmbio valorizando as cotas. É uma estimativa nossa. E por outro lado, se o ativo original lá fora for mal, você ainda assim vai precisar da diversificação e da exposição a outros ativos para tentar não ficar exposto a tudo de uma vez que afunda. Tá? Então, vamos lá. Existe sim o ponto positivo da possível correção da cota por conta da inflação e valorização do dólar, mas isso não é tudo. Então, na minha opinião, você tem que trabalhar com ambos cenários, com ambas exposições, seja a moeda, mas também as classes de ativos. E aí que, de novo, vale o cuidado. Não adianta você comprar todos os ETFs que vai ter sobreposição, que vão te expor a mesma coisa, senão você não vai estar diversificado efetivamente, tá? É claro que tem aqui ainda o Área 11, bem recente, né, que tem a questão ali do IPCA+, e vai distribuir aqueles cupons, né, tem a metodologia lá própria, ok. Ele também tem uma correção com a inflação, porque ele tem o IPCA junto e tal. Sim, isso ajuda.
mas também não quer dizer que ele vai se valorizar mais do que algum outro relacionado ao dólar, né? De novo, são classes de ativos totalmente diferentes, um é renda fixa nacional, o outro é renda variável internacional, então aqui vai valer sim o conceito da diversificação. E talvez a pergunta que você deva se fazer não é qual é o melhor ou qual é o pior, é, na minha carteira, qual deles eu vou dar mais prioridade, ou se vai ser 50-50, e assim você construir o seu plano para ir aportando ao longo do tempo, e não ficar perdido para cada nova queda, nova variação no mercado ou nova distribuição aí de proventos e dividendos. Se você quiser acompanhar o vídeo completo aqui, listado aqui, com todos esses ETFs que eu falo com mais atenção sobre eles, comento um pouquinho sobre cada um deles, está recomendado aqui nesse vídeo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.